Olá, olá, boa noite, gente. Olha só, a gente chegando com mais um Conexão Bradock. E hoje eu estou na apresentação, né, junto com vocês até às 19h50, horário de Brasília. Eu sou Jane Nese e vou junto com vocês e os nossos convidados hoje falando sobre um tema muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre a famosa série Yellowstone, que é um maior sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil nem tão falada assim. E eu tô com uma bancada sensacional para a gente poder realmente estar conversando com vocês e falando mais sobre esse assunto e sobre esse sucesso estrondoso que agrada aos olhos de muitos e que desagrada aos olhos de alguns. Por isso mesmo, será que é por isso que ela é tão pouco comentada aqui no Brasil? Não sei. Tenho 3 super convidados hoje aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. E um deles, já quero cumprimentar nessa bancada especial que está aqui. Ele que é escritor, diretor e ator, Daniel Bertorelli. Tudo bem, Daniel? Boa noite. Mudo, né? Eu tava no mudo? Você estava, agora tá ok, Daniel. Tudo bem, pessoal? Por aqui tudo bem. Estou aqui falando da Virgínia, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. E essa série, de fato, é sensacional. Queria agradecer o convite mais uma vez para participar aqui do Conexão Bradock e vamos em frente. Prazer ter você aqui. O som tá ótimo, com certeza nós vamos ter uma conversa muito boa hoje aqui, porque a pauta é muito interessante, né, Daniel? Então, com certeza a gente vai desbravar essa série para quem ainda não conhece, para quem ainda não tem acompanhado esse grande sucesso. Tá aqui com a gente também hoje, gente, ele que é escritor, jornalista, colega jornalista aí, e Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Boa noite, Jane, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, Daniel, nosso outro convidado que tu vai anunciar daqui a pouco, para falar de uma série que eu adoro, um sucesso aqui em casa, e é um excelente momento para discutir essa série, assim, acho que ela traz excelentes recados aí para a gente poder debater hoje. Boa noite. Boa noite, prazer ter você aqui. O nosso próximo convidado, que é o Gustavo Lima, ainda não está por aqui. É o Gustavo Lima, não, Cuiabano Lima, eu já promovi aqui, né, o pessoal. Tudo bem, gente, hoje é o meu primeiro dia com a Conexão Bradock, né, tô aqui conversando com vocês e já já eu me acho, me inteiro e a gente vai embora porque a pauta realmente é muito boa. Eu vou até colocar meu óculos, gente, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse grande sucesso que é Yellowstone, que tá sendo aclamada, foi uma série que estreou em 2018, que traz uma versão bastante conservadora e que traz polêmicas também, porque defende algumas pautas, né, que são mais consideradas aí realmente aquelas pautas do conservadorismo, né, envolvendo realmente, discute a questão da propriedade privada, discute a questão familiar, realmente desse enredo de valorizar família, propriedade privada, discute a questão realmente do defesa, do direito à defesa. Então, tudo isso é abordada de uma forma maravilhosa, num cenário incrível, né, onde foi filmado essa série. Então, para a gente entender melhor, eu quero começar com a nossa primeira pergunta, né, que a série Yellowstone é o maior sucesso nos Estados Unidos, embora também seja sucesso aqui no Brasil, mas pouco comentada. Os meios de comunicação brasileiros meio que deixaram de lado. E aí eu quero saber de vocês o seguinte: isso se deve ao fato da série realmente defender armamento civil, legítima defesa, direito à propriedade e ser contra aquelas pautas de cultura woke? Vou começar com você, Gustavo. Obrigado, Jane. Eu acho que é exatamente por isso. Na verdade, a gente tem percebido que o público está sentindo falta de produções que abordem esses temas, né, que abordem esses valores, porque essas produções que a gente tem acompanhado tanto em séries como em filmes e documentários, com essa insistência em fazer uma narrativa lacradora, as pessoas simplesmente encheram o saco. E eu fico muito feliz também de ver o sucesso de Yellowstone, porque as pessoas se derem conta de que pode-se fazer excelentes produções
com pautas conservadoras, com defendendo esses valores e tradições, e isso vai gerar sucesso, porque as pessoas se identificam com isso. Por que eu falo isso? Ano passado, durante o ano de 2022, eu fui secretário nacional do audiovisual no governo Bolsonaro, então eu era responsável por aprovar os projetos da Lei Rouanet da área audiovisual. Por ali, assim, te dizer que 95% dos projetos que chegavam até lá para a gente aprovar eram projetos com viés esquerdista, uma pauta progressista. E aí eu perguntava para as pessoas, vem cá, mas cadê onde estão os nossos projetos? Onde estão os filmes, os documentários, as séries com um viés conservador? E aí eu ouvia de muitas pessoas assim, ó, não, tudo é coisa de esquerdista. E olha a que ponto a gente chegou. Então, assim, ver o sucesso de uma série que aborda valores conservadores, tradicionais, como tu disseste, legítima defesa, família, e aí depois a gente vai poder explorar cada um desses temas. Isso me deixa muito feliz, porque é a prova de que sim, é possível fazer excelentes produções com um viés mais conservador, com um viés mais de direita, e isso vai ser sucesso porque as pessoas se identificam com isso. Legal, obrigada, Gustavo. Vou passar para ouvir a opinião aí do Gustavo, não, Daniel, né? Daniel, que acabou de me responder. Eu quero ouvir a sua opinião, Gustavo. Eu inverti ou vocês inverteram? Agora eu me... Daniel. Eu que estou fazendo confusão aqui, Daniel. Não tem problema nenhum. Vamos junto até o final, a gente vai se entendendo aí. É lógico, faz parte. Então, eu concordo com o Gustavo, não tem essa tração aí no âmbito da produção nacional, né? Parece que a coisa foi absolutamente dominada mesmo, mas o público quer ver exatamente o contrário, né? Eu moro aqui na Virgínia, nos Estados Unidos, e eu morava mais próximo de Washington, agora eu moro um pouco mais no campo, e você vê de fato como as pessoas têm uma atração pela série Yellowstone, apesar de o herói principal, vamos dizer, o ator principal da série, né, o grande nome da série é o Kevin Costner, que não era conhecido como sendo um cara, vamos dizer, um cara conservador e tal. A série é bem conservadora. O Kevin Costner, que já ganhou vários Oscars, com Dança com Lobos, que é um filme sensacional, muito bonito o filme, mas tem um viés esquerdista muito grande, né? Então, assim, ele também que já teve metido com pauta ambientalista, são pautas, assim, consideradas mais progressivas, mas é impressionante o peso que ele dá à série, como a série tem uma tração muito grande aqui nos Estados Unidos, um sucesso absoluto, basta ver o número de sequências, de temporadas, né? Se a série não está fazendo sucesso, eles não vão renovar, não vão fazer a próxima temporada. Mas é uma coisa assim, impressionante a atração dela aqui. E os temas são exatamente esses aí que você colocou, né, Jane? Propriedade privada, a briga do grande empresário, do grande capitalista malvadão da cidade grande, tentando impor as pautas dele, né, progressiva, no homem do campo, propriedade privada, direito às armas, tudo isso é abordado na série de uma forma espetacular, e como todo mundo torce pelo Kevin Costner, né, não tem herói nessa série, é uma série lotada de anti-heróis, né, são vários conflitos, são várias brigas ali que não tem ninguém bonzinho, como na vida real, né? A gente acaba, quando você está lidando aí com o poder, não tem anjo, não tem santo, entendeu? Tem as pessoas que estão tentando fazer a coisa certa e às vezes lançam mão na série, né, de artifícios aí que não são considerados legais, enfim. Tem vários pontos desses aí para serem debatidos sobre essa série. Realmente um grande sucesso, gente, isso é inegável, se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar, né, já fica uma bela dica aí para o final de semana para você curtir muito vídeo, porque a gente sabe do peso das informações que são atribuídas numa produção como essa, então é bem interessante. Bom, já chegou aí o Cuiabano Lima, deixa eu cumprimentá-lo, boa noite, Cuiabano, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que vai? Prazer ter você por aqui também. Prazer o meu, obrigado a todos vocês aí. Me convidaram aí para esse bate-papo, Daniel, Gustavo, obrigado, Manuel. Estamos aqui, né? Recuperando de Barretos ainda, da festa.
e foi muito intenso aí os 11 dias aí. Tive o privilégio de poder trazer o presidente Bolsonaro, Tarcísio. Então foi uma festa que remete todo esse mundo country, rural, que é tão forte no Brasil aí, né, o agronegócio. E estamos aqui para falar um pouquinho aí dessa série que eu sou fã, mas meu filho é muito mais, que ele, quando ele não assistiu tudo, eu tenho um filho de 19 anos e graças a Deus a gente tem um rapaz aí que é voltado para o mundo rural. O Lucas, meu menino, teve agora no Texas, ficou 4 meses lá, no final do ano, até o começo do ano, teve em Dallas, teve em Houston, teve em Fort Worth, teve nos rodeios em Chicago, na PBR, na Times Square, Nova York. Então, ele teve o privilégio de viver um pouco esse universo, né, dos aras, dos ranchos, né, americanos, né, ele faz faculdade de agronomia, então ele viveu bem esse universo aí americano. E essa pauta, Cuiabano, né? Você acabou de chegar e eu passei para o pessoal antes, realmente de uma produção que aborda todos esses dilemas, vamos falar assim, esses focos, que é a legítima defesa, direito à propriedade, nessa questão da cultura, o armamento civil. Como que você vê isso numa série que realmente as pessoas têm acesso a essa informação, que conseguem visualizar uma produção mais voltada com esses valores mais conservadores? Então, Jane, é que nos Estados Unidos isso é muito mais bem construído ao longo dos anos, né? Então, a questão da proteção, né, da autoproteção, de você ter seus direitos garantidos aí em alguns estados, né, de você ter o livre armamento e o direito à propriedade, isso é muito já bem construído ao longo dos anos, né? Então, a própria delimitação de terra com os índios, né? Isso já vem sendo pautado, né? Eles estão muito mais evoluídos do que nós nessas pautas, né? Que são conservadoras e que são praticamente cláusula pétrea em relação a esses direitos. E aqui a gente está engateando ainda, né? A gente tem uma esquerda aí que é totalmente corrompida, né? Visando os próprios direitos, né? Buscando facilidade, né? Dificultando para ter facilidade. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é defender. E a gente está nesse desafio, né? A gente está num tempo de caça às bruxas, né? Que está muito difícil para nós, principalmente do agro, né? A gente tem sofrido bastante, né? E a gente acredita que, como a gente tem um alto nível de sustentabilidade, de independência no agronegócio, nós temos que continuar trabalhando e defendendo essas pautas que são prerrogativas de crescimento, de manutenção, sustentabilidade e da gente conseguir levar à frente o nosso trabalho dentro do agronegócio de produzir alimento para o mundo e de ter o nosso direito à propriedade adquirido. Em relação eu falo americano, né, o texano, eles têm uma situação um pouco mais privilegiada, né, que as leis, a legislação americana é muito mais flexível em relação a isso, de entender os dois lados e procurar defender isso na Constituição. E nós temos uma Constituição ainda que ela, sempre com as jurisprudências e o que ocorre aí em relação a decretos presidenciais, isso toda hora muda de mão, né? Então a gente fica sem essa segurança jurídica, né? E sem essa segurança legal para que nós tenhamos um caminho um pouco mais alicerçado, mais sólido, em a gente manter essas pautas importantes, né, para preservação e segurança da família e da propriedade. Então, os americanos, como assim o rodeio começou lá também, né, eles estão bem mais à frente do que nós, e nós, os brasileiros, tem muitos brasileiros que moram lá, que fazem parte desse universo de ranchos, de aras, né, de fazendas, de grandes fazendas, e eles têm conquistado um espaço muito grande lá, e muitos não voltam para cá, em virtude das premiações dos rodeios americanos, além de premiar em dólar, são milhares de dólares. Nós temos 13 títulos mundiais de montarias em touros, o Brasil possui. Então, a gente sente que lá você consegue ter essa segurança garantida, né,
em relação à legislação e à própria segurança jurídica dos seus direitos. O Brasil é um país que está muito miscigenado, mas é um país que politicamente e dentro da legislação ainda existe muita lacuna que dá espaço para esse tipo de discussão, né? Então a gente está pautando um conservadorismo que dá muito certo nos Estados Unidos, né? Que tudo bem que é uma dramaturgia, que é cinema, que é uma história, mas ela é pautada em costumes, né? Os costumes dos americanos. Eles vivem assim, né? Eles têm direito a andar armado, eles têm direito à conquista, e tem aquela questão também do desenvolvimento, né? Dentro da série, você proteger e você ser conservador, ou você buscar o desenvolvimento e o crescimento dentro da iniciativa privada aí, na parceria pública-privada que a gente chama aqui. Na série em si, eles não querem esse tipo de parceria. Eles querem preservar essa história que vem da família, de muitos e muitos anos, né? Então, é um legado que eles construíram lá e que retrata um pouco a diferença do que é o crescimento, o que buscam do crescimento aqui com a parceria pública-privada em benefício da sociedade, em benefício dos capitalistas que querem esse crescimento a benefício próprio, né? Então, tem que dividir muito bem o que é um bem comum para a sociedade e que é um bem muito mais positivo para aquele que quer empreender ou quer fazer parceria com grandes empreendedores, com grandes indústrias aí ligadas ao turismo, ao trade. Eu também sou secretário de turismo aqui em Barretos e a gente tem um pouco dessa discussão aqui. Aquele espaço todo em volta do Parque do Peão de Boiadeiro, a gente quer transformar em distrito turístico para que ali se venham alguns empreendimentos voltados ao trade turístico em torno do Parque do Peão. Mas é diferente um pouco, porque o americano é mais bairrista do que nós. Certo. Então nós vemos que aqui as pessoas querem esse desenvolvimento, né? No caso da série, ali o desenvolvimento não é importante para eles, e sim a defesa do patrimônio e das gerações que vieram, né, ao longo do tempo e das futuras gerações, no caso da série aí, para poder perpetuar isso na família, né? Então é diferente as duas realidades, né? Da América e do Brasil, né? Totalmente diferente. Aqui eles querem o desenvolvimento e querem parcerias pública-privada para que se tenha um crescimento na economia, geração de renda, de emprego. Legal. O americano ele é um pouco mais, pelo menos dentro da série, conservador em relação àquela fazenda, né, naquele lugar e a história que ela foi construída aí e adquirida ao longo dos anos pela família. Bom, gente, deixa eu lembrar vocês que logo depois do Conexão, nós temos Braddock Show com Anselmo Garcia e hoje eles vão estar falando mais uma vez, claro, das pautas do dia. Vocês já sabem que é 20 horas, horário de Brasília, então hoje, quinta-feira, que tem Conexão Braddock, tem Braddock Show e o Anselmo já está por aqui, já está prontinho para chegar aí com vários convidados. Inclusive tem Adriles, tem Luiz Felipe também, hoje participando. O programa tá super especial. Mas vamos lá, gente. Deixa eu continuar aqui com vocês, né, falando sobre Yellowstone, falando sobre esse sucesso. Na temporada 5, gente, o personagem principal traz uma ativista ambientalista para morar em casa. Inclusive, essa ambientalista tinha acabado de sair da prisão, né? Lá, para quem está acompanhando o episódio, já sabe, né, das confusões. Em uma das cenas, ela se apresenta vegana e acaba tendo uma briga corporal com a filha do Dutton, que é o Kevin Costner, né? Essa cena nos traz muita reflexão. Eu gostaria que vocês fizessem uma síntese dessa cena, né, e falasse um pouquinho, né, para gente sobre essa cena em especial. Vou começar com o Bertorelli. Então, essa cena é uma das cenas icônicas, virou, vamos dizer, virou um chamariz para quem não conhecia a série ainda, porque ela joga na cara a hipocrisia, né? Tanto a prisão da moça que é vegana, quanto a saída dela da prisão e a ida dela para casa do Kevin Costner, né? Ela é presa e no momento em que ela é presa, o Kevin Costner joga na cara dela, fala, olha, o que a gente está produzindo aqui de alimento e tal, e vocês estão protestando aqui porque são animais, a quantidade de outros animais que a gente precisa sacrificar, né, matar, para que a gente possa plantar o que você considera ok para se alimentar,
é infinitamente maior. Então, assim, na cena o Kevin Costner tem uma fala até engraçada, que ele fala, o X da questão aqui é o quão fofinho um animal tem que ser para você poder matá-lo ou não, para que você tenha aí o seu suco vegano na sua mesa, né? E quando ela vai para casa do Kevin Costner, porque eles acabam se envolvendo, né? Curiosamente, ela sai de lá, tem uma briga com a filha do Kevin Costner que é bem direta, não tem hipocrisia, enfim. Mas ela começa a compreender aquele universo ali, começa a compreender as questões familiares e geracionais de ir passando a terra ali um para o outro e começa a colocar a mão na consciência, né? Falou, pô, será que eu estou lutando pela coisa certa? Então, o que chama atenção aí na série é abordar esse ponto dessa forma assim tão direta, como uma pessoa consegue mudar a opinião dela a partir do momento que ela passa a conhecer mais, né, sobre o assunto. Então, imagine uma pessoa que conhece mais a rotina do agro, seja com plantação, seja com animais, a pessoa passa a conhecer aquilo ali melhor e começa a compreender e parar de falar bobagem, né? Parar de levantar bandeira falsa, pauta falsa, que só tende a piorar a vida de todo mundo. Imaginem se não tivesse o agro, né? As pessoas iam comer o quê? Pedra? Então, assim, esse é um ponto. Uma coisa só que eu queria fazer um adendo aqui é com relação ao que o Cuiabano falou do turismo, né? Essa série em si, eu não vou dizer que foi um tiro no pé, porque o Taylor Sheridan, que é o autor da série, ele tem rancho e ele dá um jeito de enfiar os produtos dele todos ali. Ele é um showrunner, que a gente chama nos Estados Unidos, né? É o cara que é o dono da série, que manda em tudo ali. E ele é dono de rancho, por isso que ele começou a escrever sobre isso e a série virou um sucesso justamente pela proximidade que tem com a realidade. Mas eu ia dizendo do tiro no pé é o seguinte, a área ali de Yellowstone, sem dúvida, ela é muito cobiçada. Não só aquela área, como outras áreas, né? Tem uma cena onde o Kevin Costner fala, o filho dele fala, vamos vender isso aqui que a gente vai ganhar bilhões. E aí o cara fala, olha, o bilionário que já tem o dinheiro, ele vai comprar o quê? Ele quer comprar isso aqui a gente já tem. Então a gente não quer vender. Esse é o ponto, né? Aquela agenda 2030 de você não vai ter nada e vai ser feliz, quem vai ter então? Alguém vai ser dono de alguma coisa, né? E o Cuiabano falou de turismo, aquilo gerou um turismo que a gente chama aqui de turismo cinematográfico. Quanta gente não vai a Nova York para visitar a locação de filme ou outras locações, vai a Los Angeles, as pessoas agora estão querendo visitar Montana, querendo visitar ranchos, justamente pelo sucesso da série. É isso. Excelente. Vamos lá. Gustavo? Eu acho que esse é um dos grandes trunfos da série, né? É trazer essa realidade do campo, né? Para pessoas, porque ela é a série mais vista nos Estados Unidos, então, obviamente, ela não fala só para pessoas do campo, ela está falando para um grande público. Um dos trunfos dela é justamente trazer essa realidade, desmistificando essa ideia que as pessoas têm, porque, na verdade, assim, no meio urbano, as pessoas têm claro que não é uma regra, mas acham que o homem do campo é um malvado, maltrata animais, e outros acham que o bife já nasce na bandeja do supermercado, que o leite já nasce na caixinha. Não, tem todo um processo. E a série mostra isso, mas ela não mostra, e aí eu acho que é o melhor de tudo, ela não faz uma panfletagem em cima disso, ela faz de uma maneira muito dentro da narrativa. Então, assim, tem uma outra cena que eu acho muito icônica também da série, que é quando um grupo de turistas, e aí voltando, né, pegando esse gancho do turismo, tá visitando ali os ranchos e tal, é um grupo de turistas chineses. E aí eles entram, tem um urso para dentro da cerca, que eles entram para fotografar. E aí o John Dutton, né, chega com a câmera e diz, não, vocês estão malucos, o urso vai atacar vocês. E aí começa uma discussão e tem uma tradutora. E aí tem um chinês mais idoso que fala, não, mas ele é dono. Ele diz, não, isso aqui é meu, você tem que ir embora. E aí ele diz, como assim, ele é dono de tudo isso? E aí ela, pois é, ele está reclamando, está achando errado, que você é dono de tudo isso, que vocês deveriam compartilhar essa terra. E aí ele dá 2 tiros para cima com a espingarda e diz, não, isso aqui é a América, a gente não divide terras aqui. Então eu acho que esses valores, é por isso que as pessoas se identificam tanto. É porque esse tipo de valor que as pessoas querem resgatar, que não é necessariamente ser latifundiário, ter muitas terras, mas ter essa conexão com a natureza, de onde as coisas vêm, como elas nascem, como elas são produzidas. E eu acho que o público tem sentido muita falta disso, da vida real.
E ao mesmo tempo... o cinema hoje está muito para um lado de lacração, de um agendamento, que as pessoas não se identificam. Por isso, essas produções que forçam essa barra agendada são fracassos de bilheteria e fracassos de audiência. E, ao mesmo tempo, antes de passar para o Cuiabano, e lembrando da questão do respeito, realmente, né, do que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar. Não é impor a minha vontade, o meu estilo de vida. Eu acho que isso fica muito latente também na série. E que nessa cena em especial, a gente, quer dizer, eu sou convidado de alguém e eu vou querer mandar na casa desse alguém e servir o que eu quiser, falando-se em jantar ou almoço, né? Então, isso fica muito visível. Cuiabano. Aí, ó. Quem que tem um desse aqui? Ah, só você, né? Pô, esse aí vale ouro, hein? Esse aqui Agora humilhou. Uma caminhonete, uma Ram Yellowstone. E aí, como eu sou parceiro da empresa, isso veio lá dos Estados Unidos, da produção da Ram, que fizeram uma Ram com o modelo Yellowstone, mandaram para mim, que eu guardo com muito carinho. Então, assim, realmente essa série ela veio para mudar a cabeça de muita gente, para poder pavimentar mais o caminho e mostrar para o mundo, né, a importância da produção de proteína animal. Né? A produção da proteína animal, como vocês estavam dizendo, a gente precisa da proteína animal para viver, o mundo precisa de alimento. Né? Então, sem dúvida, nós temos isso muito bem claro, muito bem transparente na cabeça das pessoas, mas tem pessoas que não querem entender. Eu vi ontem, uma declaração da ex-ministra da Agricultura, do Ministério, a Tereza Cristina, que hoje é deputada, está senadora, né, por Mato Grosso do Sul, ela falando com a Marina Silva, que é uma ambientalista, ela falando, ó, vocês ficam chamando o agronegócio de ogronegócio, né, e eu gostaria de fazer um pedido para a ministra, para não usar mais o agronegócio nas suas falas, porque o agronegócio merece respeito, e o agronegócio produz alimento, gera renda, e o agronegócio existe as pessoas que, às vezes, até as pessoas que não fazem de forma legal merecem esse tipo de respeito e não relacionar e colocar isso como agronegócio. Gostei muito da fala dela, ela foi muito autêntica em defender o agro, e a questão do meio ambiente nessa história toda, o que eu tenho a dizer é que até o Kevin Costner e o Danton, né, no fim ele acabou tendo um caso, né, com a moça aí do ambientalista, né? No fim ele também consumiu um outro tipo de proteína, né? De outra forma. Então, assim, é o cowboy. Eu vou me abster desse comentário aí. É o cowboy sendo cowboy. Perfeito, gente. Lembrando que vocês estão acompanhando a gente. Se ainda não estiverem inscritos no nosso canal, se inscrevam, vão lá, já clica no sininho para você receber as notificações. A gente precisa de vocês. Vão compartilhando também. A Conexão Braddock é toda quinta-feira a partir das 19 horas, horário de Brasília, tá? Para você acompanhar. Mas logo depois a gente tem Braddock Show, que é diário, de segunda a sexta-feira, com Anselmo Garcia, discutindo todos os dias e levando, né, essas informações para vocês sobre a pauta do dia. Então isso é bastante importante e a gente precisa de vocês aqui. Vamos lá, gente, que o tempo corre, né? Tem uma cena, já vi que o pessoal aí tá afinadíssimo e o boné sem comentário, né, gente? O boné ficou todo mundo babando aqui, querendo entrar na tela, né, para pegar esse boné. Tem uma cena da temporada 5, gente, do episódio 5 também, bem interessante, quando o John está conversando com o seu genro, o Rip, e eles conversam sobre os problemas que estão enfrentando. No meio da conversa, Danton vira e usa a seguinte frase que eu quero dividi-la com vocês. Hoje, lutar pela sua propriedade parece ser um problema. Os covardes governam o mundo com regras covardes e costumes covardes. Para se ter sucesso hoje, você só precisa saber como culpar alguém e como reclamar. E ele ainda complementa, gente. Acredito piamente que a sobrevivência dos menos aptos hoje em dia. Acredito piamente que é a sobrevivência dos menos aptos hoje em dia. E aí, Bertorelli? Concorda, discorda, ou não é para concordar ou discordar, mas dá para a gente refletir muito em cima dessa frase?
Não, é um ponto de vista, né? E assim, sem dúvida, o que ele coloca ali em outras palavras é essa questão, perdão, essa questão do coletivismo, né? Quando a pessoa é fraca ou não traz a responsabilidade para si, não tem resiliência, ela tem que se apoiar no grupo, né? Ela não é um leão, ela não está ali para lutar com todas as forças e sobreviver, né? Ela é uma zebrinha que tem que se disfarçar ali no meio do rebanho, e tem muito isso hoje em dia. E aí esse torna-se um problema multidimensional, um problema cultural, né? As pessoas não tendo resiliência, mas tendo que sobreviver, vão começar a se juntar, vamos fazer um coletivo aqui, porque não conseguem encontrar a própria voz, não tem uma opinião, não tem uma voz individual. E ele coloca isso de uma forma muito interessante. Por quê? Quando a coisa é cinematográfica, quando você consegue trazer aquilo de uma forma material, fica muito fácil de entender. Eu acho que essa é uma das grandes mágicas dessa série Yellowstone, porque você traduz, às vezes, um pensamento, um sentimento, uma coisa que está no inconsciente coletivo das pessoas, através de uma cena, de uma situação ali muito real, do mundo real. Então, quando ele está conversando com o Rip, né, o John Dutton conversando com o genro dele, eles estão tendo uma conversa ali de homem para homem. Os dois são dois caras muito durões, né? Eles entendem que existe o mal no mundo. Eles dois têm um papel de cão-pastor e eles compreendem que nem todo mundo é o cão-pastor, que tem uma meia dúzia de lobos lá fora e que a obrigação deles é proteger as ovelhas. Então eles estão falando ali de igual para igual, nessa questão aí da responsabilidade, da resiliência deles mesmos, né? Eles são caras que metem a mão na massa e resolvem. Quem não mete a mão na massa e não resolve, se esconde atrás de discurso furado, e aí a massa entra, começa essa coisa de cancelamento, trazendo agora, né, para o nosso mundo, para a nossa realidade, saindo da ficção, né? É o que acontece hoje em dia. Então, acho que um dos grandes pontos dessa série é, de fato, eles conseguirem pegar situações que estão acontecendo, uma coisa contemporânea, universal e atemporal, apesar de trazerem dentro de um contexto contemporâneo, mas são pensamentos assim atemporais. Isso sempre aconteceu. Sempre teve alguém tentando tomar uma coisa de um terceiro, entendeu? De forma difícil, de forma escusa, digamos assim, né? E a covardia acontece, né, com as hienas. Você tem que juntar 10 hienas para pegar um leão. O leão dá conta de 2, 3, 4, mas quando junta 50 hienas em torno dele, fica difícil. Então isso fica muito claro na série. Eu acho que é um excelente ponto de vista. E o legal da série é justamente ficar trazendo esses pontos de vista, né? Você pode até não concordar, mas a cena faz você pensar. E é isso que é importante, né? As pessoas voltarem a pensar. Vamos lá, gente. Gustavo. Eu concordo 100% com essa frase. O John tem umas tiradas filosóficas assim na série que eu acho que é uma das coisas mais bacanas, né? Porque é isso, ele é um cara, exatamente como o Bertorelli falou, ele é um cara durão, assim como o Rip, são dois caras ali, que é aquela história, né? As ovelhas acham que o lobo nunca virá, mas o cão-pastor vive para esse dia. Então eles estão sempre prontos. E eu acho que uma coisa bacana que fica subentendido na série é o justnaturalismo, ou seja, eles têm que lutar com uma coisa muito mais forte que eles, que é o sistema político, é o sistema jurídico, é o sistema, né, corporativo, e eles estão ali, são caras à moda antiga. E o jeito que eles escolhem, o jeito que eles acham que eles conseguem lutar contra isso é fazendo justiça com as próprias mãos. É óbvio que a gente não pode transportar isso para o nosso universo, para esse mundo contemporâneo. Mas eu acho que isso, voltando ao que eu disse antes, as pessoas sentem necessidade de resgatar suas origens, de resgatar os seus valores, de resgatar suas tradições. Então, quando eles fazem o justnaturalismo, que é o direito natural, né, que é o direito acima da lei, é o direito divino, ou seja, tu vai vir aqui mexer com a minha família, meu irmão, eu vou atrás de ti até o inferno. E é o que eles fazem. Então, acho que essa defesa que eles fazem ali do rebanho, como eu acho que bem colocou o Bertorelli, é fantástico. E eu acho que esse é um dos grandes pontos, assim, uns pontos altos da série, da identificação das pessoas. Porque qualquer pessoa, independente né, da sua... Claro, tirando o esquerdista, que é um caso à parte, que não dá para entrar muito na questão, porque eles são, enfim, anti-humanos, né? Mas
as pessoas se identificam que eu quero proteger minha família. Então eles estão vendo ali aqueles caras que fazem de tudo para proteger a família, para proteger a sua casa, para proteger o seu lar. E eu acho que esse é um dos motivos que há uma identificação tão grande com a série. Então esse justnaturalismo que fica ali subjacente nas cenas, ele não é dito, mas simplesmente os caras vão lá, tipo, tu veio atrás da minha família, eu vou atrás da tua, agora eu vou atrás de ti, vou te buscar e vou te castigar, porque tu merece ser castigado. Então acho que isso é 100% John Dutton para presidente. Já ganhou, né? Se depender dos fãs aí da série, já está eleito. Cuiabano Lima. É quase uma lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Exatamente. Mas, exatamente. O que acontece é que ou você se posiciona ou alguém posiciona você. Então, ele ali toma mesmo um perfil, né? O personagem, a construção do personagem do Kevin Costner para ele realmente ser essa liderança, ser o esteio. Isso veio das gerações, veio de geração para geração. E ele, além de tomar posse e cuidar daquilo muito bem, ser o gestor daquela máquina, que é uma empresa, né? Que é o rancho, aquilo gerar renda, gerar divisas, ele mantém aquilo muito pavimentado conforme a criação que ele teve. Eu mando aqui e eu faço a minha regra, né? Sem mimimi, fazendo o que tem que ser feito. Então, é o maior protetor, e as pessoas ficam fã do personagem, né, em virtude disso, dele ser o durão, dele ser aquele cara que realmente dá o exemplo de que é proteção, do que é blindagem, do que é você defender a família, defender suas terras, defender suas origens, defender os seus valores. É por isso que ele se torna o grande protagonista da história e todo mundo se torna muito fã desse personagem, em virtude dessa propriedade. Ele sabe tudo, ele tem um nível de consciência, ele tem uma filha que é ele de saia, né? Que toma todas as dores e é ali super aguerrida, durona também, né? E ele consegue também, nos momentos importantes, ter um nível de afeto ali com os filhos, né? Tirando o filho que é adotivo, né? Ele tem ali uma resiliência também em relação a alguns momentos com os filhos, mas ele não perde essa postura de durão, e essa postura assim, eu me posiciono, ninguém me posiciona. Aqui quem manda sou eu, e acabou. Ele é presidente e o dono da terra dele. Não é aquela coisa de tende para um lado eu vou junto, vai, né? Alguém chega a falar outra coisa, vai junto. Não, tem realmente... E é incorruptível, né? Exato. Ele é um cara, como eu falei do Bolsonaro, naquela época, ele é imbrochável e incorruptível. Bom, gente, e lembrando que assim, primeiro, estou esperando o like de vocês, né, aqui pro Conexão, aqui pro nosso canal, Braddock Show. Daqui um pouquinho tem Braddock Show com o Anselmo Garcia, mas dá um like aí, ajuda a gente realmente a posicionar um pouquinho aqui na plataforma, porque a gente precisa de vocês. E se inscrevam também, tá? Já inscreve, clica no sininho pra vocês estarem recebendo as notificações, porque vem muita novidade aí na programação do Braddock nos próximos dias. E até eu acho que serve de alerta também, né, falando aqui com os nossos convidados, sobre essa questão do despertar até dos empresários de trazerem mais produções nessa linha, que eu acho que realmente o mercado está carente em produções nessa vertente, nesse sentido. Vocês acham que o mercado brasileiro ou os próprios empresários, de repente, poderiam ter um despertar e trazer produções nossas, produzidas aqui no Brasil, seguindo essa linha mais conservadora? Essa não estava na pauta, mas eu estou passando para vocês. Eu vou pular na frente aqui. Pode pôr, vamos lá. Pode ir, Bertonelli, manda ver. Tem uma pergunta para o Gustavo. E o Cuiabano também pode dar o ponto de vista, né? Que é o ponto de vista do empresário. Eu tenho algum tempo já que eu saí do Brasil, mas assim, desde sempre, digamos assim, eu vejo as pessoas mais alinhadas com esquerda e tal, conscientes do poder de uma produção cinematográfica, de uma série de TV, o que você colocou no início, Gustavo. E assim, não tem. Cadê os projetos aí conservadores? Será que eles não existem porque não existia, talvez, essa consciência do conservador? O conservador sendo um cara muito sustentável, digamos assim, o cara que pega e faz e não acha que ele tem que contar com a ajuda de ninguém. Não, me dá isso aqui que eu vou resolver sozinho. Mas eu nunca percebi, eu posso estar enganado, isso pode ter mudado. Tem muitos anos que eu saí do Brasil, mas eu não percebo isso
nos empresários brasileiros. Não sei se são problemas com a lei, não sei se é um problema de aprovação de projeto, mas eu não vejo, vamos dizer, o dinheiro do conservador terminando numa produção cinematográfica ou de cinema que vai defender os interesses deles mesmos de um posicionamento conservador para conscientizar a sociedade. Porque isso vai ser um tiro no pé. Se essas produções não existirem, em algum momento as outras produções vão ganhar corações e mentes. Olha a força de uma série de televisão americana que a gente está comentando num programa que está sendo transmitido para o mundo inteiro, porque é pela internet, mas com um interesse muito grande aí no agro, no Brasil, entendeu? Aí você imagina, quem vai se contrapor a isso? Com novela da Globo, 6 horas de novela da Globo no ar todo dia, uma massificação absoluta de conteúdo esquerdista nos cinemas e séries de TV. E aí? Quem vai se contrapor a isso? Entendeu? E eu queria ouvir a opinião de vocês dois com relação a isso. Existe uma possibilidade de haver uma conscientização maior do cara que tem grana, do conservador que tem grana? Quais são os caminhos para esse conservador colocar o dinheiro dele onde ele tem o coração dele já, entendeu? Vamos lá, Gustavo? Perfeita a tua pergunta, Bertorelli. Como eu estava falando no início, Cuiabano, tu não tinha entrado ainda, eu estava como secretário nacional do audiovisual no ano passado, e 95% das produções que chegavam lá para nós para eu aprovar os projetos da Rouanet, 95%, eu não estou exagerando, viés esquerdista. Os outros 5%, de direita não, neutros. De direita zero, nada. E aí me veio a ideia de escrever esse livro aqui, Guerra Cultural. Por quê? É a cultura que molda o imaginário das pessoas, é a cultura que molda, inclusive, o comportamento político das pessoas. E a esquerda sabe disso há mais de 100 anos. Então eles fazem, é por isso que eles dominam esse campo, porque eles sabem que isso é o que vai moldar o pensamento das pessoas e vai definir o comportamento político delas. E aí eu vou dar um exemplo que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui com a Yellowstone, e o Cuiabano vai me entender. Eu saí do governo, tive que ficar 6 meses de quarentena por conta do cargo que eu ocupava, e comecei a produzir algumas coisas. O livro foi uma delas, e aí comecei a produzir outros 2 documentários. Um já está rodando, estou em pré-produção, e um eu queria fazer sobre o MST, desvendando o MST. Porque as pessoas têm uma ideia, hoje o MST, por mais que nós que conhecemos o agro sabemos o que significa o MST, no meio urbano, por exemplo, um boné do MST é item fashion. As pessoas desfilam com o boné do MST como se fosse uma coisa bacana. Eles estão na Europa, eles estão em tudo que é lugar. Então, assim, a minha ideia era mostrar o que é o MST, quais são as ideias, de onde eles vieram e principalmente para onde eles querem ir. Aí eu pensei, bom, os caras do agro vão ter total interesse nesse projeto, exatamente como o Bertorelli falou, porque isso vai moldar, é isso que vai fazer nessa guerra de narrativas mostrar, olha, tá aqui, ó, vocês estão ouvindo uma coisa aqui na novela da Globo, mas o agro é outra coisa, o MST é outra coisa. Bom, rodei Brasília, falei com os principais líderes do agro na política, e aí sabe quanto que eu consegui arrecadar, Cuiabano? Até então, desde o início do ano até agora? Nem um centavo. Porque eles acham que não, isso aí é coisa de fazer filme, fazer série, fazer documentário, isso não vai ter efeito nenhum. Acontece que é o seguinte, a ingenuidade, aí eu acho que é um pouco de ingenuidade. É óbvio que o agro a balança comercial desse país depende do agro. É óbvio que é o agro que sustenta o país. A gente sabe disso. E o governo também sabe. Não é que o MST vai invadir todas as fazendas, eles não têm nem capacidade para fazer isso. Mas a partir do momento em que, por exemplo, o STF está julgando um marco temporal, e a partir do momento que o governo começa a querer crescer para cima dos produtores rurais com pautas ambientais, e aí quando diz assim, ó, vem cá, Cuiabano, eu vou pegar tua fazenda, por isso. Quem é que vai te defender se a opinião pública toda vai bater palma e vai dizer, tá certo, o cara tem 100 mil hectares, por que eu vou defender ele? Tem mais é que dividir mesmo. Ou seja, como é que a gente consegue lutar nessa guerra? Usando as armas do inimigo, com a diferença que a gente usa munição diferente. A munição deles é a mentira, a nossa é a verdade. Só que a gente não deu nenhum tiro até agora. E aí, respondendo a tua pergunta, Bertalli, olha, são raríssimos as produções, e veja, se o cara tem um interesse comercial, olha aí a Yellowstone, tem uma pauta conservadora, e é o maior sucesso nos Estados Unidos. Ou seja, dá para fazer
aliar as duas coisas, pegar uma pauta conservadora, pega, por exemplo, um filme como esse que eu queria fazer, e fazer ele ser comercialmente sustentável. Mas a direita brasileira ainda não entende que a cultura é uma arma poderosíssima política. Gente, deixa só antes do Cuiabano, nosso tempo já está quase acabando e eu tenho mais uma pergunta super importante, né, para passar para vocês. Não, eu que aumentei a pauta aqui. Só para ser um pouquinho mais breve, para a gente conseguir fechar, porque essa também é de fundamental importância para o nosso bate-papo de hoje. Cuiabano. Vamos lá, vou tentar sintetizar, porque agora você tocou no assunto que é minha praia, tá? Então vamos lá. O que sustenta hoje o agronegócio na mídia é o showbiz, né? A música sertaneja. Isso é muito forte, tá? E os eventos de rodeio e shows. Isso é um trade do mercado. Isso está em campo. Nós não temos a cultura, nós da Fazenda, de cinema. Eu fiz um filme em 95 chamado Buena Sorte, que eu era o locutor, o Marcos Palmeira fazia o peão de rodeio que ganhava o rodeio de Barretos. Assim fiquei amigo dele. E ele defende pautas ambientalistas, tivemos muitas divergências durante esse governo Bolsonaro, mas continua meu amigo. Mas, enfim, e o que eu quero deixar bem claro aqui, além de não ser nossa vocação, o cinema, grandes produções como Globoplay e outras empresas ligadas a cinema são de esquerda. Então, quando veio a Glória Pérez com o filme do Bandido, aqui em Barretos, Doutor Bandido, mostrou uma realidade, né? Quando a gente estava em plena campanha, em ano eleitoral, como a Globo tinha perdido a audiência, para esse público do agronegócio, eles vieram com o Pantanal, vieram com a novela. E agora eles estão fazendo uma novela voltada ao público com música, ligado à música, que é os compositores, a música sertaneja. Então eles viram que perderam espaço, eles estão vindo para pautas que é onde os conservadores estão, que é tanto a parte do agronegócio, aquela nova novela que fala da terra, então eles estão buscando isso, eles mesmos estão buscando atrás desse público, reconquistar o público que hoje é aversivo a pautas de esquerda. Então isso é uma realidade que está acontecendo, mas o nosso grande filme é a música sertaneja como um todo e os rodeios e as feiras de agronegócio no Brasil. Esse é o nosso plano de fundo. Claro que nós temos que buscar produções, superproduções ligadas à nossa cultura, ao nosso conservadorismo. Mas o nosso conservadorismo ele acontece levando milhares de pessoas. Teve 1 milhão de pessoas em 11 dias de Barretos. 1 milhão de espectadores. Fora o que reverberizou, o que isso que cresce na internet, né? O que reverbera na internet. E a própria Globoplay estava aqui mostrando tudo isso. Então o que eu penso é que nós temos uma pauta assim de pé, que é o trade ao dia a dia, não é um cinema propriamente dito, ou uma série, mas agora vamos lançar a série agora de Durval, de Chitãozinho e Chororó, que também é uma pauta sertaneja, né? Então, querendo ou não, eles têm que se render ao nosso trade, que é muito forte no Brasil, e é o que está acontecendo. As produções de esquerda estão migrando, mostrando coisas que o conservadorismo e a direita acredita, que é a música sertaneja, que é a fazenda, que é o cavalo, que é o homem do campo, que é a produção. E nós mesmos desse mercado não temos força porque não temos a cultura de ter um espaço para se produzir essas grandes produções. Mas nunca é tarde, né? A gente tem que lembrar disso, esse despertar está acontecendo, então, né, eu acho que é a hora. Para a gente fechar, eu vou até perguntar aqui para o Manuel quantos minutos a gente tem? 1 minuto para cada. Gente, hoje o Mato Grosso, ele é a terra do agronegócio, né, como é conhecido. E hoje o Mato Grosso também é um dos estados menos ideológicos do nosso país. Aí, o que a gente quer saber de vocês? Vocês acham que, de fato, o mato-grossense, ele é menos ideológico porque está mais próximo da realidade, da natureza humana, né? Você acha que nós que vivemos aqui, a gente tem uma identidade maior, ou a gente tem uma percepção maior da importância e dessa somatória, né, de vida realmente, de luta como ser humano e em parceria aí com o meio ambiente, ou como vivendo diariamente com o meio ambiente? Daniel? Quem vai? Vou eu? Vamos lá. Pode ser o Daniel. Eu acho que sim. Eu acho que sim. As pessoas que moram na cidade, eu tenho uma vida urbana, né? Ela é rural e urbana.
mas as pessoas, quanto mais na cidade, mais desconectados da realidade a gente está, né? A cidade é um ambiente muito artificial, o campo não é. Então, esse pode ser um fator, sem dúvida, preponderante, porque que as pessoas do campo têm essa conexão maior, né, com a realidade e com uma leitura também da realidade, porque não tem como você falsear nada. O sol nasce, o galo canta, você tem que levantar e trabalhar, entendeu? Não tem mais luz, não dá mais para trabalhar, vamos acordar cedo no dia seguinte, entendeu? O Cuiabano falou a coisa da música, só pincelando rapidamente aqui, e ele está certíssimo. Essa questão do sertanejo, dos shows, do rodeio, isso é absolutamente dominado pela direita, justamente pelo alinhamento com a vida real, entendeu? O problema de Globo ou qualquer outra pessoa começar a se envolver e falar, nós vamos agora produzir conteúdo assim. O problema é a subversão que existe disso. Eles pegam só a casca e inoculam ali alguma coisa prejudicial. E então eles vão fazer o quê? Sequestrar o agro, sequestrar o rodeio, sequestrar os peões, e daqui a pouco eles estão colocando algum peão ali esquerdista, fazendo dele um herói, e com isso as pautas são vendidas. Então tem que tomar muito cuidado com essa subversão. Eu falei disso sem querer fazer um jabá, porque eu tenho um curso falando disso, que é o Subversão. Então, é muito importante a gente tomar cuidado para não ter lobo em pele de cordeiro. Ainda que eles estejam abordando os temas, tem que ver o ângulo que eles estão abordando. Verdade. Vamos lá, Gustavo. Eu concordo com o Daniel, acho que a realidade se impõe, né? Eu acho que o Mato Grosso, Centro-Oeste, né, do modo geral, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul também, regiões que lidam muito com a questão do agro, elas têm um pé, na realidade, muito mais fincado, então a realidade acaba se impondo, e aí a narrativa vai para o espaço. Mas essa questão que o Cuiabano trouxe é importante, porque sim, sem dúvida, a música sertaneja ela tem uma força absurda, ela tem uma penetração muito grande no Brasil, mas... E aí tu falou da festa de Barretos, que é uma festa gigantesca, fantástica, eu tenho muita vontade de conhecer, e a gente está agora aqui no Rio Grande do Sul com a Expo Inter, que também é uma das maiores feiras de agropecuária da América Latina. Só que, o que acontece? A gente está falando para o nosso público, a gente está pregando para convertido. Quando a gente amplia a nossa guerra cultural, a gente começa a pegar outros públicos. Eu não quero nem convencer o esquerdista de nada, esse cara, para mim, é uma alma perdida. Agora, tem uma infinidade de pessoas que estão aí flutuando, que às vezes acham bonitinho, o Amistê, que legal, eles estão lutando por reforma agrária, que bonitinho, que justo, que democrático. Esse cara a gente pode capturar. E a gente vai capturar ele usando, de novo, essas armas do audiovisual, do cinema, de produções, documentários, série. E aí a gente não está nem engatinhando, a gente nem nasceu nesse sentido aqui no Brasil ainda, para competir com a esquerda. As pessoas estão aí carentes realmente de informação, querendo aprender e entender. Cuiabano Lima, para fechar. Vamos lá, do Mato Grosso. Eu tive a honra de receber um título de cidadão cuiabano ano passado, e esse ano na Arena de Nova Mutum, na Expo Nova, um título de cidadão mato-grossense. E ali eu tive que defender pautas que são o agronegócio, inclusive defender pautas do nosso presidente Bolsonaro. Fui ofendido lá por algumas pessoas de esquerda, onde eu me manifestei e mandei enfiar o L naquele lugar, e está tudo certo, repercutiu, foi. Mas o Mato Grosso é conservador porque são colonos. O pessoal do sul do Brasil colonizou, é gente que pensa no trabalho, gente que pensa na família. As pautas é muito parecida com as pautas conservadoras, tem um alinhamento muito forte. É gente que produz renda, gera emprego, bota o guri para trabalhar desde novo, junto com a família, cresce naquele ambiente familiar. Então, como o sul do Brasil foi colonizado e o Brasil como um todo foi explorado, ali existe a cultura da imigração, onde os colonos que foram expandir em Luiz Eduardo Magalhães na Bahia e no Mato Grosso como um todo, que eu conheço muito bem, eles tiveram essa cultura do turismo e do trabalho de produzir alimento e renda e de crescimento, não de ganhar o peixe pronto, mas de ensinar todo mundo a pescar e todo mundo trabalhar. Então, realmente, eles são muito mais conservadores e muito mais na questão de ideologia de qualquer outro estado do Brasil. Então, eu corroboro com isso, conheço bem o estado, tenho cunhado, produtor rural, amigos, deputados, pessoas ligadas ao campo, são muito envolvidos. Inclusive, essa semana agora, dia 7, começa a feira, o rodeio de Tangará da Serra,
no Mato Grosso. Então, realmente, a gente tem uma liberdade de falar de pautas conservadoras no estado do Mato Grosso, como nenhum outro estado tem. Então, fico muito feliz com isso. Já vou me despedir aqui, agradecer a vocês por tudo e dizer que a gente sempre está à disposição, e sejam vocês que não conhecem Barretos, sejam bem-vindos à nossa Festa do Peão. Mas Gustavo colocou uma coisa interessante. Você mostrar a casca e querer mudar o miolo é uma coisa preocupante. Mas só que o povo do agronegócio, o produtor rural, o colono, o peão de boiadeiro, o sertanejo, ele não é bobo. Então eles têm que fazer a coisa, eles querem parecer bonita, mas também se fizer feio a gente vai pegar no pé e eles vão perder a audiência. Então a gente tenta sempre buscar, lutar por essas pautas, que é o futuro das nossas gerações, e a gente espere que esse pesadelo passe o mais rápido possível, se Deus quiser. Obrigada, Cuiabano. Obrigada mesmo, né, pela participação. Gustavo Lopes, obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Também foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer. Daniel Bertorelli. Obrigado, gente. Adorei o papo. Valeu, Cuiabano. Valeu, Gustavo. Valeu, Jane. Prazer conhecê-los. Prazer. Estou sempre à disposição. Precisando de mim aqui, é só ligar. Joia, gente, deixa eu lembrar vocês rapidinho, né, para vocês já irem para o link do Braddock Show, que já tá aí para vocês já podem acessar, porque o Anselmo já tá por aqui e hoje a equipe também, né, os convidados estão sensacionais, a pauta tá maravilhosa. Um beijo, obrigada pela audiência de vocês, fiquem com Deus e na próxima quinta, quem sabe eu tô por aqui, né, com mais um Conexão Braddock. Tchau, tchau.